Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 30 de abril. Como sempre, muita luz e muita paz, não é? Para a sua semana, para a gente começar a nossa semana com o pé direito, né? Com pensamento mais do que positivo. E que com certeza esse bom dia, meus amigos, se estenda a cada sutileza da sua alma, não é? Pensamentos bons, sentimentos nobres e atitudes sábias. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o poder da simplicidade? Como, gente, a simplicidade transforma as nossas vidas. Eu queria começar contando para você uma história linda, tão singela, mas eu tenho certeza que tem muito para nos ensinar. A história conta que há muito tempo atrás, no reino distante, havia alguns cavalos que estavam presos, né, no estábulo real e eles conversavam entre si. Então tinha aquele cavalo bonito, puro sangue, né? Que todo mundo admirava. Tinha um cavalo intermediário e tinha o pangarezinho, aquele que ninguém estava nem aí, né? Não tinha nenhum tipo de charme, não tinha uma cavalgada bonita. O nome já dizia tudo, né? Era só um pangarezinho. Então os cavalos bonitos viviam tirando onda, né, uns dos outros. Ah, eu sou melhor do que você porque eu cavalgo melhor. Aí o outro, nada, eu sou melhor do que você porque a minha crina é mais bonita. E o pangarezinho, coitado, ficava lá quietinho no cantinho dele porque ele era só um pangaré, né? Os outros eram ágeis, cavalgavam rápido, né? Eram firmes, né? Davam aqueles pinotes. Mas o pangarezinho, como ele era mais cansado, ele era muito tranquilo, mais lento, né? Tinha um pouco mais de idade. Então, os cavalos mais jovens, com certeza, não valorizavam o pangaré. Pois bem, um dia, depois de muito desvalorizar o pangaré, né, que eles falavam, pangaré, você não é de nada, pangaré, você já está muito velho, aconteceu uma situação inusitada. O responsável pelo estábulo, de repente, chega com ninguém mais, ninguém menos do que com o próprio rei. E aí o rei estava lá olhando os cavalos. Aí o responsável fala: Majestade, aqui nós temos todos os melhores cavalos do reino. O senhor pode escolher exatamente o cavalo que o senhor quiser para sua missão. Aí apresentou o primeiro, mais bonito, né, que já tinha ganhado prêmios. Olha esse aqui, que bonito. Cavalo puro sangue, um alazão maravilhoso. Aí todos os outros cavalos achavam que ele ia ser o escolhido, porque realmente ele era o mais bonito. E o rei falou: Como que ele é? Ah, ele é de temperamento instável, ele é maravilhoso para cavalgar, né? Ainda mais o rei sabendo como cavalgá-lo, ele é forte, ele corre, ele é ágil. O rei falou exatamente o que eu não quero, né? E aí o responsável olhou e falou assim: O senhor não quer um cavalo assim? Não, não quero. E os cavalos se entreolharam assustados. Aí ele falou: Aí tem esse outro intermediário aqui. Esse outro intermediário ele não é tão ágil quanto o primeiro, mas ele tem uma cavalgada mais dura, mais firme. Aí o rei falou: Não, então também não quero. E aí todos ficaram assustados. Falaram assim: Coitado, agora só sobrou o pangaré, agora que não vai dar certo mesmo, né? Aí o próprio responsável pelo estábulo nem pensou em apresentar o pangaré, vejam só. E aí já falou assim, então, majestade, então, desculpa, infelizmente, então nós não vamos ter cavalo para o senhor aqui. Ele falou, como não? E aquele pequenininho, aquele que está lá atrás? Ah, não, aquele é um cavalo velho, né? Um pangaré que já tem mais idade aí. Mas como é que ele é? Ah, ele é lento, sabe? Anda devagar, não tem muita pressa mais, é muito calmo. Não é nada do que o senhor está procurando, não. Ele falou, não, pelo contrário, meu filho, eu quero exatamente ele. Nisso, gente, todos os cavalos ficaram olhando uns para os outros, né? Porque nem o próprio Pangaré acreditou que ele tinha sido escolhido pelo rei, né? Em detrimento dos cavalos mais bonitos. Então, o cuidador de cavalos trouxe ele e falou: O senhor tem certeza, majestade? Ele tenho. Esse Pangaré, ele foi escolhido para a missão mais importante de todas na minha vida. Qual? Eu vou fazer uma viagem e nessa viagem o meu filho, que é muito jovenzinho, muito pequenininho, eu quero que ele viaje exatamente num cavalo calmo, tranquilo, que não vai dar, né, arranques, que não vai se assustar, um cavalo que já é mais estável, exatamente como o seu Pangaré. Moral da história: às vezes nós achamos que somos melhores do que os outros, achamos que somos mais capacitados do que os outros, mas não necessariamente isso vai garantir que sejamos mais felizes e os escolhidos na hora certa. Portanto, meus amigos, lembre-se, todos nós temos talentos especiais. E ser simples nunca vai deixar de ser uma virtude.
Não é? Então, eu não sei exatamente como que você está na sua vida, mas eu sei que boa parte das pessoas que escutam a pílula do nosso amado Evangelho vivem uma vida difícil, né? Tem uma vida financeiramente complicada. Muitos de vocês, eu tenho plena consciência que enfrentam dificuldades grandes com a saúde, né? Muitas vezes, eu falo pelas pessoas que eu encontro nas palestras, que vêm me contar suas histórias ou mandam as histórias para a gente nos nossos canais de divulgação. Eu sei que tem dificuldades de relacionamento, então muitas pessoas se consideram, abre aspas, pangarés espirituais. A verdade é essa. Quantas vezes a gente vê aqui no Instituto, pessoal, eu não sou nada, né? Eu não valho nada. Nossa, eu sou muito pequeno. Ó, pobre de mim, né? Ó, eu não dou conta porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ó, fizeram isso comigo. Não duvide de você. Vira e mexe, a gente fala disso aqui. Faça isso não. Muitas vezes a vida precisa exatamente de alguém como você. Gente, Deus é perfeito demais. Ele nunca ia criar, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Deus nunca ia criar ninguém que não fosse muito especial. Porque se foi o Pai que criou, você tem que ser especial, porque o nosso Criador é especial, não é verdade? Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, com toda certeza nós temos todas as potencialidades divinas. Ainda que por algum motivo elas estejam dormindo em você ou em mim nesse momento, mas elas vão acordar. Não é só a gente dar uma chance. Então não duvida de você, não? Tá bom? Aproveita essa semana para você colocar velhas ideias em prática, para você perdoar quem está te incomodando, ao invés de ficar guardando esse sentimento negativo, né? Para você ser mais otimista, positiva, positivo, ao invés de ficar com dúvida e medo do futuro, seja uma pessoa mais confiante, ao invés de se entregar às ansiedades. Pode ter certeza que agindo assim, você vai se sentir muito mais forte, muito mais feliz, né? Mais conectada ou conectado com seu eu sagrado, esse eu divino que com certeza está aí dentro do seu coração. Tá certo? Luz e paz para todos vocês. E se você, assim como eu, muitas vezes se considera um pangaré divino, fica triste não, porque tem missão para você e para mim também, com certeza, né? Não são só os alazões espirituais que às vezes estão se gabando aí, se achando, né? Acima de todo mundo, que tem papéis importantes. Pelo contrário, às vezes o papel mais importante, curiosamente, da sua existência, você vai cumprir exatamente nas situações mais simples. Lembre-se disso. Sempre a vida nos surpreende, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Olha, esses dias em Salvador foram maravilhosos. Obrigado a você da Bahia, a você de Salvador, de Lauro de Freitas, que nos acolheram tão bem, com tanto carinho de Camaçari, né? Foram dias incríveis que eu levo com o meu coração. Nossa equipe da Falange do Bem leva também, vocês todos os amigos especiais. Eu só fico feliz assim de saber que em breve a gente vai estar de volta, né? Bem breve mesmo, com novos projetos para poder trabalhar com algumas instituições de caridade lindas dessa cidade que nos encantaram tanto, né? Que Jesus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Agora que vem o Rio de Janeiro, né? Daqui a 15 dias com mais atividades. Aliás, a respeito disso, você sabe, amanhã é dia 1º, né? É feriado também, mas a gente está fechando então o nosso Spiritual Coaching com aquela promoção da pessoa poder fazer a inscrição, levar uma outra pessoa, como você já sabe. Então, tá interessado? Vem para cá que ainda dá tempo, tá certo? Que Deus te abençoe muito. Luz e paz. Obrigado a você que ajuda o Namastê, né, com a sua presença. Obrigado a você que compartilha as pílulas do Evangelho e obrigado a você que nos dá o exemplo de ser uma pessoa simples, generosa, bondosa, humana, independente da sua condição nessa existência. Que Deus te abençoe e te inspire muito. Até breve, meus queridos amigos, com muita luz e fé. Até muito, muito breve.